O vocabulário dos quadrinhos. Ícone é qualquer imagem que represente uma pessoa, local, coisa ou ideia. Símbolos são um exemplo de ícone. Símbolos são imagens utilizadas para representar conceitos e ideias. Figuras também são ícones. Figuras são imagens criadas para parecerem com um determinado tema. Algumas figuras são mais icônicas do que outras. Ícones que não são figuras representam ideias invisíveis e seu significado é fixo e absoluto. Já o significado das figuras é fluido e variável, de acordo com a aparência. Elas diferem do realismo em vários graus diferentes. Palavras são ícones abstratos, elas não têm semelhança com o que elas representam. Já as figuras podem parecer mais ou menos próximas do real, de acordo com o nível de abstração. A fotografia e o desenho realista são o que mais se aproximam do real. Quanto mais se simplifica e abstrai a imagem, nos afastamos cada vez mais do rosto real da foto. Quando abstraímos uma imagem através do cartoon, não apenas eliminamos detalhes, mas nos concentramos em detalhes específicos. O seu significado é reduzido ao essencial, que pode ser ampliado de uma forma impossível na arte realista. Sua mente é capaz de pegar um círculo, 2 pontos e uma linha e interpretar como um rosto. Mas mais do que isso, a sua mente não permite que você não veja um rosto nessa imagem. Se você desenhar curvas irregulares fechadas como essa, algo simples pode transformá-las em rostos. A mente converte facilmente essas formas em rostos. Os humanos são uma espécie muito centrada em si mesmos. Nós vemos a nós mesmos em tudo. Atribuímos identidade e emoção onde não existe nada. E transformamos o mundo à nossa imagem. Quando você vê uma foto ou desenho realista do rosto de uma pessoa, você vê isso como o rosto de outra pessoa. Já no cartoon, você vê a si mesmo. Nossa identidade e consciência são investidas em muitos objetos inanimados todos os dias. Nossas roupas, por exemplo, podem transformar a forma que somos vistos pelos outros e por nós mesmos. Tudo o que vivenciamos pode ser dividido em 2 reinos, o dos conceitos e dos sentidos. Nossa identidade é um conceito. Não podem ser vistas nem ouvidas, são apenas ideias. Já o mundo externo a nós é um mundo sensorial. O que vemos, sentimos, cheiramos, ouvimos. Objetos também podem ter uma identidade própria, se tornando extensões de nossos corpos. No mundo dos conceitos, troca-se a aparência do mundo físico pela ideia da forma. O desenho realista tradicional representa o mundo externo e o cartoon representa o interno. Quando o cartoon é usado na história toda, o mundo pulsa com vida. Mesmo objetos passam a ter identidades separadas, então se uma xícara começar a cantar, isso não parece absurdo. Ao se omitir os detalhes do objeto, se põe ênfase no conceito. Para se representar a beleza e complexidade do mundo físico, um certo nível de realismo será importante. Todos os desenhistas usam uma pequena dose de cartoon. Mesmo os desenhos mais realistas estão longe do fotorrealismo. O grau de identificação do leitor com os personagens de uma história é um indicador do envolvimento do público. E a identificação do espectador é a especialidade do cartoon. Por outro lado, as pessoas não tendem a se identificar com paisagens e paredes, logo os cenários tendem a ser mais realistas. Um exemplo onde essa diferença é bem acentuada é nos quadrinhos do Tintin, onde os cenários são mais realistas e os personagens mais icônicos. Essa combinação permite que o leitor se disfarce do personagem e entre em um mundo sensorialmente estimulante. Estilos híbridos podem ter uma grande variação icônica, com personagens muito cartoonizados e o cenário quase fotográfico. No Japão foi dado um passo além. A maioria dos personagens era desenhado com simplicidade para o leitor se identificar, enquanto outros eram desenhados de forma mais realista, de modo que fossem objetificados, gerando um efeito de familiaridade no leitor. Uma espada pode ser cartoonizada em uma sequência por ser uma extensão da identidade do personagem. E em outra sequência se percebe algum detalhe na espada. Então ela é representada de uma forma bem realística, não só para mostrar o detalhe, mas para conscientizar-nos da espada como um objeto com volume, peso, textura. É o que é conhecido como efeito máscara. É preciso entender, porém, que um estilo simples não significa que a história também seja simples. O ideal do cartoon pode omitir ambiguidade e caracterização complexa, características da literatura moderna, o que o torna adequado a um público infantil. No entanto, elementos simples podem combinar-se de maneiras complexas, como átomos que se tornam moléculas. Há níveis ainda maiores de abstrações além das imagens. As palavras são a maior abstração de todas. Palavras, imagens e outros ícones são o vocabulário da linguagem dos quadrinhos.
A abstração icônica é apenas uma forma de abstração disponível ao desenhista de quadrinhos. O plano das abstrações não icônicas é o chamado plano das figuras. Formas, linhas e cores podem ser elas mesmas, sem fingir ser outra coisa. Assim temos os 3 vértices que representam o vocabulário pictórico dos quadrinhos e artes visuais: plano das figuras, realidade e linguagem. A maioria dos quadrinhos fica perto da base, ao lado da abstração icônica. Ali toda a linha tem um significado. Perto, mas não encostado na base, pois até o cartoon mais bem definido tem uma ou 2 linhas sem sentido. A maioria dos exemplos entra nesse diagrama com base em personagens específicos. Cada criador emprega uma série de estilos, então eles ocupam vários níveis no diagrama durante um projeto. Alguns se mantêm consistentes em uma área. Os artistas que se aproximam da esquerda inferior são atraídos pelo senso de beleza da natureza. Os no topo pela beleza da arte e os à direita pela beleza das ideias. Os quadrinhos devem expressar as necessidades e ideias de cada artista. E é através dos ícones que os quadrinhos podem atingir o envolvimento com o seu público.